O livro de Enoque é um texto apócrifo que é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento, Judas, Hebreus e 2 de Pedro. Até a elaboração da Vulgata, por volta do ano 400, os primeiros seguidores de Cristo o mencionavam abertamente em seus textos e o aceitavam como real. Após a Vulgata, ele caiu no esquecimento. No livro diz que 200 anjos, sentinelas do céu, descem à terra para se casar com as mais belas mulheres. Ensinam às mulheres todos os sortilégios e truques, como também as tecnologias ao redor de ferro e do vidro. Esculpem escudos e armas para os homens e mostram como cultivar a medicina a partir de raízes. Dessa união entre anjos e mulheres nasce uma legião de gigantes que, claro, tem muita fome. E a terra quase vai ao fim. Diante do desastre, outra legião de anjos, esses ainda morando no céu, enfrenta e derrota os rebelados e os expulsam para a escuridão. Muitas pessoas se perguntam: o que são anjos? Ou por que alguns caíram na terra? Anjo, do grego angelos, significa mensageiro. A Bíblia menciona que esse tipo de ser são criaturas de Deus, feitos para sua glória e serviço. O termo Nephilim deriva do hebraico Nefilim, que tem o sentido de desertores, caídos, derrubados. De acordo com as escrituras antigas, os anjos caídos desafiaram Deus. Eles cometeram diversos pecados como a luxúria, além de fazerem tudo o que lhes era proibido. Eles mantiveram relacionamento com os humanos e, além disso, lhes ensinaram diferentes conhecimentos que estavam destinados a ser só deles. O livro de Enoque, assim como o personagem que dá nome ao livro, é uma questão polêmica e misteriosa da Bíblia. Esse livro não faz parte do canone sagrado cristão mais tradicional, mas faz parte do canone bíblico etíope. De modo geral, o que se sabe sobre Enoque, de acordo com as Sagradas Escrituras, é que ele descende da 7ª geração de Adão, e da mesma forma que Abel, ele adorava a Deus e andava com ele. Sabe-se ainda que Enoque era ancestral de Noé, e seu livro seria composto por algumas profecias e revelações. Quer saber mais sobre esse livro e esse personagem? Então se inscreva no canal e deixe seu like. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Segundo a Bíblia, Enoque foi arrebatado por Deus e não viu a morte, assim como o profeta Elias. Apesar desse fato tão importante, a Bíblia revela poucas informações a respeito do patriarca Enoque. O significado do nome Enoque vem do hebraico, quer dizer o consagrado, o dedicado, o iniciado. Ele foi o 7º patriarca da geração após Adão e antepassado de Noé. Apesar da sua importante linhagem, a Bíblia revela poucos detalhes a respeito da sua vida e da sua história. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Gênesis 5, 21 e 23. Se olharmos os patriarcas bíblicos, Enoque teve uma vida curta na terra, 365 anos, comparado ao seu filho Matusalém, que viveu até os 969 anos. Do ramo de Enoque surgiu Noé, patriarca que construiu a arca salvando-se do dilúvio. O detalhe mais importante da Bíblia a respeito de Enoque é a afirmação de que ele andou com Deus e por esse motivo foi arrebatado. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Gênesis 5, 24. Em outras traduções desse versículo estão como: não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou.
Deus tomou Enoque para si, por andar com ele. Mas o que significa andar com Deus? Andar com Deus, como Enoque andou, significa que foi um homem justo, misericordioso e sempre disposto em fazer a vontade do Senhor. Da mesma forma, Noé também foi citado em Gênesis 6:9 como um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Através dos atos de Noé, podemos ter uma ideia do que significava andar com Deus no período dos patriarcas. Na Epístola aos Hebreus, Enoque, assim como Noé, é citado como um dos heróis da fé, onde se reafirma o que acontecera com ele. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus 11:5. Não há muitas informações a respeito do patriarca Enoque, mas o que nos foi revelado é que ele fez o que foi bom aos olhos de Deus e por esse motivo foi chamado para a glória. Apesar de ter tido uma vida curta para a época, Enoque deu bom testemunho diante de Deus. Na verdade, há 2 Enoques citados na Bíblia. O mais conhecido é Enoque da linhagem de Sete, o antepassado de Noé. A Bíblia nos revela que este andou com Deus, sido arrebatado. Mas o primeiro Enoque a ser citado cronologicamente na Bíblia é filho de Caim, mencionado no livro de Gênesis. Este Enoque era filho primogênito de Caim, aquele que matou o próprio irmão Abel. Segundo a Bíblia, Caim possuiu muitas terras e numa delas fundou uma cidade, na qual colocou o nome do seu próprio filho, Enoque. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do filho Enoque. Gênesis 4:16 e 17. Além disso, a Bíblia diz poucos detalhes a respeito de Enoque, filho de Caim. Ele teve um filho chamado Irade, e seguindo a sua genealogia, podemos constatar que da sua linhagem surgiu Lameque, homem que, segundo a Bíblia, em Gênesis 4:23-24, declarou-se tão maléfico quanto Caim. Apesar das poucas informações, podemos perceber que este Enoque é de um parentesco conturbado, fruto do afastamento de Caim dos braços do Senhor. Um fato é claro, o arrebatamento de Enoque era algo conhecido entre todos da antiguidade, do Antigo ao Novo Testamento. Esta história era tão popular que havia muitos mitos e lendas judaicas a respeito do seu paradeiro, chegando a ser também citado no Alcorão. A partir da sua história, surgiram livros atribuídos a Enoque. Estes são livros apócrifos pseudoepígrafos, ou seja, escritos que atribuem a sua autoria e não fazem parte da Bíblia. Entre esses registros estão em destaque 3 livros, sendo o primeiro o livro de Enoque, a versão etíope, a mais popular. Talvez o detalhe mais importante dos livros atribuídos a Enoque é a sua citação feita por Judas. Enoque, o 7º, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Judas 1:14 e 15. Devemos entender que a história acerca de Enoque era muito popular na antiguidade entre os judeus e que ter um trecho citado não faz parte integral da Bíblia. O mais importante sobre Enoque já foi revelado na Bíblia, dando-nos um exemplo. Devemos andar com Deus se quisermos estar ao lado dele. O livro de Enoque foi editado em meados do século III a.C. e não considera-se que nenhuma das sagradas escrituras canônicas judaicas ou cristãs do Antigo Testamento tenham sido a inspiração desse livro. A única vertente que admite o livro de Enoque em suas escrituras mais remotas é a dos coptas, que são os cristãos egípcios com sua própria denominação ortodoxa. Mesmo que nos escritos judaicos até o fim do século I d.C. não tenham menções ao livro de Enoque, acredita-se que exista uma certa influência dele, devido à existência de anjos caídos e gigantes. Dentre os judeus, existia um grupo denominado Crã, que detinha diversos escritos bíblicos, inclusive o livro de Enoque. No entanto, ainda se discute a validade dos documentos desse grupo como autêntico ou não.
já que eles contam com a influência de outras culturas, como fariseus e saduceus. Por fim, juntamente com o fato de o livro de Enoque também parecer conter alguns segredos do universo em suas páginas, ele também parece conter alguns detalhes que foram deixados de fora da Bíblia, ao discutir todas as razões por trás da grande inundação no livro de Gênesis e o fato de Jesus, o Messias, estar previsto muito antes de sua chegada no começo dos tempos.